Muito bem, estamos de volta então com o Tribuna Livre desta sexta-feira e como já disse anteriormente, temos aqui um debate sobre o sistema prisional. Boa noite para você que nos dá o privilégio da sua audiência nesta sexta-feira. Queremos agradecer aqui desde já as presenças do Dr. Edinaldo Muniz, que é do juiz da segundo juizado criminal, também do Dr. Valdir Perazzo, e aos nossos debatedores. E já passo a palavra aos senhores, para que já iniciem o debate, até porque o tema é bastante amplo, a gente tem que aproveitar bastante, Portanto, muito boa noite aos senhores, sejam bem-vindos. Comece você. Bom, tudo bem, o Narciso hoje ele está querendo me agradar, Deixa eu começar. Não, olha, esse assunto que nós vamos debater hoje, eu me entusiasmei por ele, viu, doutor Valdir, doutor Edinaldo, que é a audiência de custódia. E depois vocês vão explicar direitinho o que significa isso para o nosso telespectador. Porque o problema é o seguinte, principalmente ao senhor, não há como continuar o sistema prisional brasileiro. Porque o problema, Narciso, é que você coloca um cidadão que cometeu um crime de pequeno porte, digamos, com a pena longa, ele sai um profissional do crime. Além, porque não há ressocialização nas cadeias brasileiras. É um sistema medieval, infame, injusto, uma quebra dos direitos humanos neste país, violento contra um cidadão que cometeu o crime e tem que pagar o crime com a sua liberdade, não com outra punição. Essa audiência de conciliação, só para vocês terem uma ideia, Narciso, custódia, aqui no Acre, que nós temos 2.544 presos com dados do Tribunal de Justiça. São dados do Tribunal de Justiça. Aliás, 4.183 presos com um déficit de 1.639 vagas. Nós temos 4.183 presos, apenas 2.544 vagas. Agora, outro troço para chamar a atenção. 1.119 provisórios. 1.119 provisórios. Essa audiência de conciliação que dá ao senhor e aos outros juízes, o exame, audiência de custódia, o exame de se deve ou não prender aquele cidadão por aquele eventual crime do momento. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Bom dia, boa noite. Não sei exatamente boa noite. que turno vai ao programa. Eu fico muito honrado com o convite, Osmir, Narciso Mendes, meu colega Valdir, Gerson. Essa avaliação que você faz é unânime, muito unânime entre quase todo mundo que trabalha com o sistema. Realmente o sistema carcerário brasileiro está numa crise. O que é difícil é saber o que fazer. A crise está aí. A avaliação é mais ou menos essa na cabeça de quase todo mundo, mas a grande dificuldade é saber como melhorar isso. A gente tem visto aí pelo país afora, A audiência de custódia não vem exatamente para melhorar isso, mas é algo que contribui, como tantas outras coisas que também precisam ser feitas. Abrir vagas, construir mais unidades. A audiência de custódia é uma audiência feita com o preso que acabou de ser preso em flagrante, o réu preso. Ela é uma audiência que já existe em vários países. Os países mais modernos todos têm. Europa, aqui na América Latina. O Brasil, aliás, está sendo um dos últimos. Peru tem, Argentina já tem, a Europa inteira tem. E o Brasil ele tem um compromisso que ele assinou em tratados que também tem. O CNJ resolveu iniciar uma discussão, tem incentivado os estados a implantar essa audiência. É um primeiro contato da pessoa que acabou de ser presa com o juiz. Não é um contato, assim, desprezível, porque o contato pessoal ele é absolutamente único, Há coisas que o papel não consegue dizer e o contato pessoal consegue. Então, o Tribunal de Justiça do Acre iniciou o debate para encontrar uma forma, um jeito de fazer, como todos os tribunais do país estão fazendo. Porque hoje os senhores
estão acreditando no laudo do delegado. O delegado que envia para lá, deu ordem de prisão, envia lá, e você não tem sequer contato com o preso. E relaxa ou não a prisão, se ela for... O juiz, quando ele vai avaliar uma prisão, ele observa um conjunto de dados, não só esse laudo, ele não é obrigado a acreditar nisso ou naquilo, ele avalia um conjunto de informações para dar uma decisão. O que a audiência de custódia traz é algo mais, esse contato pessoal, além daquela papelada que já vem da delegacia, o juiz vai poder perguntar algumas coisas ao preso, né? Também ao promotor e ao defensor, quer dizer, acrescenta, melhora o conhecimento. Não é uma audiência para soltar nem para prender. Então não é algo que vai, por exemplo, resolver o problema carcerário brasileiro. Aliás, é muito bom marcar isso porque não é uma audiência para soltar quem deve ficar preso. Mas é um primeiro passo já nesse sentido de diminuir essa superlotação no sistema. À medida em que o senhor possibilita o senhor ampliar a sua capacidade de convencimento na culpabilidade ou não daquela pessoa, o senhor pode tirar ele de dentro do sistema também. Uma vez que melhora o conhecimento do caso, isso pode acontecer, mas também pode acontecer para prender. Perfeito. A documentação pode estar muito fraca e esse contato pessoal tira uma dúvida que havia ficado e o juiz acaba decidindo pela prisão. Melhora a capacidade de convencimento. Deixar claro que não é uma audiência para soltar ninguém. Claro, mas eu quero tirar uma outra dúvida, antes de passar para o doutor Perazzo. Não existem as penas alternativas que também o juiz pode usar no lugar de mandar todo mundo para o presídio? Como monitoramento, a prisão domiciliar com tornozeleira lá. Sim. Uma série que hoje pouco se usa. A prisão, ela é, pela lei brasileira, aliás, pela lei de todos os países democráticos e modernos, a última solução. Antes disso, a lei coloca uma série de outras hipóteses, outras cautelares, como a lei fala. Pode ter uma fiança, pode ter aquele compromisso de não se aproximar da vítima, aquele compromisso de não andar em determinados locais. Existe uma série de restrições que são aplicadas para evitar uma prisão. Agora, há situações que nenhuma dessas outras são adequadas e o juiz precisa aplicar a própria prisão domiciliar. Sim, a prisão domiciliar, agora a gente está vendo aí na Lava Jato, né? Enfim. Ô, doutor Adinaldo, eu tenho uma pergunta específica para fazê-lo pelo fato do senhor ser um juiz. Mas a oportunidade me impõe a fazer uma pergunta ao doutor Perazzo. Doutor Perazzo, a sociedade brasileira está assentada em várias bombas. A do déficit público, a da inflação, a da bagunça partidária, a da desmoralização da representação política, para mim essa também é gravíssima. Mas eu vou pegar aqui um exemplo. Se nós estivéssemos falando das masmorras, dos depósitos de presos do Acre, de Rondônia, do Macapá, eu quero me reportar às masmorras de Brasília. Brasília tem hoje 14.291 presos e o seu sistema prisional só comportaria 7.383 presos. Quer dizer, nós estamos colocando 2 presos aonde só caberia 1. Como desarmar esta bomba que vai explodir e a curto prazo, porque os sinais de explosões estão sendo dados reiteradamente? Em primeiro lugar, Narciso, eu gostaria de parabenizar a TV Rio Branco por essa feliz iniciativa, doutor Adinaldo, de trazer essa discussão não só do sistema penitenciário brasileiro, que é gravíssimo. Penitenciário ou prisional, a mesma coisa? Mesma coisa, prisional, penitenciário, né? Mas de trazer à discussão, à liça, um importante instituto que precisa ser implementado para, pelo menos, debelar essa grave crise. De forma, Narciso, que eu gostaria de parabenizá-lo. É que a maioria das pessoas acha que uma pessoa, simplesmente porque foi presa, está recolhida no sistema penitenciário, o problema da violência está resolvido.
essa pesquisa que a Veja fez, a Veja verificou 1.306 processos. Semana, né? A Veja dessa semana. 1.306 processos de pessoas condenadas no sistema penitenciário do estado de São Paulo. E que conclusão chegou a Veja com essa importantíssima pesquisa, doutor Edinaldo? Chegou à conclusão de que aquela pessoa que havia cometido um crime, às vezes pouco grave, à medida que ela é colocada no sistema penitenciário, ela vai crescendo, digamos assim, no que diz respeito à sua violência, se profissionalizando. Vai né? se embrutecendo. Vai se embrutecendo. Em que pese essa constatação já está sendo feita há muitos anos, Foucault constatou isso, Carnelutti constatou isso, e quantos juristas, Ferrajoli constatou isso, e quantos juristas têm feito essa constatação, mas nós insistimos nesse modelo. Inclusive o Brasil, isto é, o Brasil optou por encarceramento, mesmo sem ter condições. Aí se diz, olha, mas os Estados Unidos têm um grande número de presos também, só que tem uma diferença, os Estados Unidos têm um PIB 9 vezes maior do que o PIB brasileiro. E trata o preso 10 vezes melhor do que é tratado aqui. É verdade. Embora não possa servir de um grande exemplo. Não é um modelo, mas o que eu quero modelo. dizer é exatamente isso, Osmir. Olha, os Estados Unidos adotou o modelo do encarceramento, tem mais de 2 milhões de presos, né? O Brasil está entre os 4 países que mais prende no mundo, juntamente com os Estados Unidos, com essa diferença. China e Rússia. China e Rússia. Só que os Estados Unidos têm um PIB 9 vezes maior do que o PIB brasileiro. Então nós fizemos uma escolha do encarceramento. Há um jurista argentino, Zaffaroni, ele diz o seguinte, a questão do aprisionamento, do encarceramento, é uma escolha do país. Então, o Brasil fez uma escolha pelo encarceramento e está comprovado que não está dando certo, porque a escalada da criminalidade e da violência tem aumentado, paradoxalmente, o que se pretende com o encarceramento. E o exemplo disso é a morte desse médico que você leu aí na Veja essa semana do Rio de Janeiro. Isto é, aquele garoto que cometeu inicialmente um crime ou um ato infracional sem violência e sem arma, foi crescendo gradativamente ao ponto de se tornar totalmente embrutecido e esfaquear o médico publicamente, né? Quando estava fazendo um passeio ciclístico, né? E aí a Veja constata, por exemplo, desse garoto e de tantos outros presos, que estas pessoas, antes de entrar no sistema prisional, haviam cometido crimes não tão graves. E à medida que foram ingressando sistematicamente no sistema prisional, foram se tornando mais embrutecidos e cometendo crimes ainda mais graves e cruéis. Então, nós precisamos encontrar uma solução para isso, né? Todos nós. E o problema, Osmir, doutor Edinaldo, Narcísio e Gesso, o problema não é apenas de governo. É preciso que a sociedade tome consciência disso e encontre também a solução. Nós achamos que tudo pode ser resolvido pelo governo, Narciso. Né? O que é o mal, né? Nós achamos que tudo pode ser resolvido pelo governo. Exatamente. Então, isso é um problema da sociedade. Então, nós precisamos encontrar uma solução. Por que o Brasil ainda não adotou a audiência de custódia, muito embora ela já esteja prevista em 2 tratados internacionais, São José da Costa Rica, Pacto né? de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional de Direitos Humanos, de Direito Civil e Político. Esse é de 1966. O Brasil subscreveu esses 2 pactos há mais de 20 anos e só agora é que essa solução vem sendo colocada em prática e não é unânime. Juízes, doutor Edinaldo, lamentavelmente, chegaram a pedir ao Conselho Nacional de Justiça para que não implementasse. Né? Agora, doutor, isso é que é realmente uma situação... Perazzo, sim. No passado, o senhor que é um juiz e acriano como eu, no passado... Mas ele não é de Cruzeiro do Sul. Não, pra ele começar. mas o mesmo sangue acriano bom nós temos. No passado, a prisão no meu município de Cruzeiro do Sul, que deve ter no seu município de Chapuri também a mesma coisa, era um número insignificante. Quase não existia ninguém preso. Uma exceção. Né? Uma exceção ou outra e tal. Vivíamos bem, pacificamente, embora sem essa série de vantagens tecnológicas que diz ser vantagem. Eu li recentemente, Narciso, que na Suécia
foram fechados 3 presídios. Enquanto nós aqui estamos 4, me diz o doutor. 4. Enquanto nós aqui estamos pedindo para abrir centenas de presídios a mais, o que o senhor acha que está ocorrendo com o Brasil? Diria que esse... Como juiz e que convive com essa realidade. Diria que esse é um grande paradoxo para nós. O Acre, por exemplo, é o estado que tem o maior índice de encarceramento do Brasil. O que significa dizer que a gente prende muito aqui no Acre, quantitativamente ao menos. A questão é, está dando certo? A gente está conseguindo bons resultados com essas prisões? Por que tantas prisões? E por outro lado, a gente tem que se perguntar por que é assim no Acre. Eu fico me perguntando e imagino o seguinte, aqui no Acre, como todo mundo se conhece, aqui todo mundo sabe quem é quem, os crimes mais graves conseguem ser esclarecidos. Então, aqui no Acre é muito difícil alguém que matou não sentar no banco do réu. Lá em São Paulo, lá em Minas, no Rio, já é o contrário. Já é o contrário. Então, isso, de algum modo, é uma cobrança que se faz também a gente. Muitos cobram da gente isso. Vocês prendem muito. Mas é que os dados, nenhum juiz gosta de prender. Não. O juiz, ele gosta de tentar melhorar a vida das pessoas. Mas ele precisa, muitas vezes, prender e deve prender. E aí, essa é a dificuldade. Muitas prisões precisam ser feitas, mas, por outro lado, a comunidade não está satisfeita. Agora, o senhor acha que o problema social ele tem uma influência muito grande em cima da criminalidade, do aumento dessa criminalidade? Eu gostaria que o senhor respondesse... Mas eu não iria por esse argumento de que o problema social explica tudo isso. Não acho que é alguma coisa, mas não explica tudo. Quero só pedir uma licença aos senhores para que a gente possa fazer um intervalozinho e voltar sobre essa discussão. Inclusive, o senhor pode retomar o seu raciocínio. Nós estamos aqui debatendo o sistema prisional e essa audiência de custódia que está sendo implementada pelo Conselho Nacional de Justiça. É um tempinho só, a gente volta já já com mais informação para você.